Se eu contar essa história, talvez vocês nunca mais me vejam da mesma forma. Porque quando você descobre que passou quase 20 anos da sua vida acreditando numa mentira, que as pessoas em quem mais confiava estavam usando sua fé para esconder a podridão mais nojenta que podem imaginar, o chão some debaixo dos seus pés de um jeito que nem o diabo consegue explicar. Sabe aquela dor que é tão profunda que parece entrar pelos poros e virar parte do seu sangue? Foi assim que me senti quando descobri o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz, dentro daquele salão do reino que eu considerava minha segunda casa. Olá, meus queridos, me chamo Conceição, mas podem me chamar de Vovó Consa. Tenho 72 anos e nasci aqui em Pedra Branca, no interior de Minas Gerais, em 1952. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do meu coração por mais de 25 anos. Uma história sobre fé, traição e um segredo tão sujo que ainda hoje, depois de tanto tempo, me dá náusea só de lembrar. É uma história que precisa ser contada, porque talvez sirva de alerta para outras pessoas que estejam vivendo situação parecida sem saber. Antes de começar, queria perguntar onde vocês estão assistindo esse vídeo. Deixem nos comentários aí embaixo, adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do Brasil. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias, que talvez sirvam de alerta para outras pessoas. Porque vocês sabem como é, né, meus amores? Uma história como essa precisa ser contada, precisa servir de exemplo do que pode acontecer quando colocamos pessoas no pedestal e esquecemos que elas também são humanas, falíveis e às vezes podres por dentro. Era o ano de 1979. Eu tinha apenas 27 anos e acabara de me mudar para Santa Amélia, uma cidadezinha no norte de Minas que parecia ter saído de um cartão postal. Casas de tijolo pintadas de branco e azul, ruas de paralelepípedo que brilhavam como espelhos depois da chuva, e aquele cheiro gostoso de pão caseiro que saía da padaria do seu Manuel toda manhã bem cedinho, misturado com o perfume das flores do jardim da Dona Aparecida, que ficava na esquina da rua principal. Eu tinha ido para lá fugindo de um casamento que virou pesadelo. Meu primeiro marido, que Deus o tenha onde ele merece, bebia demais e transformava nossa casa num inferno toda vez que chegava alcoolizado. Quando bebia, as mãos dele ficavam pesadas, a voz ficava grossa, e eu vivia com medo de fazer qualquer coisa que o irritasse. Não era vida, era sobrevivência pura. Levei comigo apenas minha filha Aparecida, que na época tinha 8 anos, 2 malas de roupa velha, alguns pertences que consegui juntar às pressas e um coração machucado que precisava desesperadamente de algum tipo de cura. A casinha que consegui alugar ficava na Rua das Acácias, número 47, uma casa pequena mas limpa, com 2 quartos apertados, uma cozinha que dava para o quintal e uma salinha que servia de tudo um pouco, sala de estar, sala de jantar e, às vezes, até quarto quando tinha visita. O aluguel era barato, porque a casa estava meio abandonada. O piso de madeira rangia a cada passo, tinha goteira no banheiro quando chovia forte, e as paredes estavam precisando de uma boa mão de tinta. Mas para mim, naquele momento da vida, era um palácio. Era liberdade, era paz, era a chance de recomeçar sem ter que viver com medo. Foi quando eu estava no meu momento mais vulnerável, mais perdida, mas precisando de um rumo na vida, que bateram na porta da minha casa numa manhã de domingo ensolarada. Eram 2 mulheres muito bem arrumadas, com vestidos longos até o joelho, sapatos baixos bem lustrados e sorrisos que pareciam iluminar o dia. Tinham aquele jeito especial de falar, pausado, carinhoso, como se cada palavra fosse escolhida com cuidado para não machucar ninguém. A mais velha se chamava Irmã Dalva. Devia ter uns 50 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque impecável e uma presença maternal que me fez lembrar da minha própria mãe, que tinha morrido quando eu era adolescente. A mais nova era a irmã Rosângela, uma moça de uns 30 anos com olhos castanhos que transmitiam uma paz que eu não sentia há muito tempo.
Era como se elas trouxessem uma aura de tranquilidade que contrastava completamente com o caos que tinha sido minha vida até então. Bom dia, senhora, disse irmã Dalva com uma voz doce como mel, estendendo uma revista colorida na minha direção. Nós somos testemunhas de Jeová e gostaríamos de compartilhar com a senhora uma mensagem de esperança que mudou nossas vidas. Será que poderíamos conversar alguns minutinhos? Eu, que tinha sido criada católica, mas que há anos não pisava numa igreja, escutei cada palavra como quem bebe água depois de dias no deserto. Minha fé tinha ficado abalada com tantos sofrimentos, tantas orações, que pareciam não ser ouvidas, tantas noites pedindo para Deus me ajudar a sair daquela situação terrível em que vivia. Quando essas duas mulheres apareceram na minha porta falando de esperança, foi como se alguém tivesse acendido uma vela num quarto escuro. Elas me falaram sobre a verdade, sobre uma vida nova, sobre um Deus que realmente se importava com os sofrimentos de suas filhas. Contaram sobre o paraíso na terra, sobre como Deus ia acabar com todo o sofrimento, sobre como as pessoas ruins seriam destruídas no Armagedom e só os justos viveriam para sempre numa terra perfeita. Mostraram figuras coloridas de leões brincando com cordeirinhos, de famílias felizes, colhendo frutas em jardins eternos, de pessoas de todas as raças vivendo em harmonia perfeita. Era exatamente o que minha alma estava precisando ouvir. Depois de tanto sofrimento, tanto medo, tanta insegurança, a ideia de um mundo perfeito onde não existiria mais violência, mais maldade, mais dor, soava como a coisa mais maravilhosa que eu podia imaginar. Me ofereceram um estudo bíblico gratuito, e eu aceitei na hora, com o coração batendo forte de emoção. A senhora tem filhos? Perguntou irmã Rosângela, notando os brinquedos espalhados pela sala. Tenho uma filha de 8 anos, respondi. A Aparecida? Que lindo nome, sorriu irmã Dalva. E ela também pode participar dos estudos. Na verdade, é muito importante que as crianças aprendam sobre Jeová desde pequenas, para crescerem no caminho certo. As semanas que se seguiram foram as mais transformadoras da minha vida até então. 2 vezes por semana, sempre na terça e na quinta, às 7 da noite, irmã Dalva e irmã Rosângela vinham na minha casa religiosamente. Sentávamos na mesinha da cozinha, que rangia a cada movimento, tomávamos um café que eu fazia questão de preparar especial para elas, e elas me ensinavam coisas sobre a Bíblia que eu nunca tinha ouvido antes. Usavam um livro chamado A Verdade Vos Libertará, que tinha explicações simples sobre assuntos complicados da Bíblia. Me ensinaram sobre a Trindade, ou melhor, sobre como a Trindade era uma doutrina falsa inventada pela Igreja Católica. Me explicaram que Jesus era filho de Deus, mas não o próprio Deus. Me mostraram que o inferno de fogo eterno não existia, que os mortos simplesmente deixavam de existir até a ressurreição. Cada estudo durava umas 2 horas, e eu absorvia cada palavra com uma sede de conhecimento que nunca tinha sentido antes. Elas tinham resposta para tudo, explicação para cada dúvida que eu levantava. Quando eu perguntava sobre o sofrimento no mundo, me explicavam sobre a questão universal da soberania de Jeová. Quando questionava sobre por que Deus permitia tanta maldade, me mostravam textos bíblicos que provavam que Satanás era o verdadeiro governante do mundo atual. Minha filha Aparecida ficava sentadinha no canto da cozinha, colorindo seus desenhos e escutando tudo também. Às vezes ela fazia perguntas inocentes que arrancavam sorrisos das irmãs. Mãe, no paraíso vai ter sorvete? Ou, as bonecas também vão viver para sempre? Ou, se todo mundo vai viver para sempre, não vai ficar muito cheio? E elas respondiam com aquela paciência infinita que só pessoas realmente especiais conseguem ter com crianças. Claro que vai ter sorvete, minha filha, dizia a irmã Rosângela, acariciando os cabelos cacheados da Aparecida. Vai ter tudo de bom que existe hoje, só que muito melhor ainda. E não vai ficar cheio porque a terra vai ser transformada num paraíso imenso, com muito espaço para todo mundo. Em 3 meses, eu já estava frequentando as reuniões no Salão do Reino. O prédio ficava na rua principal, bem no centro de Santa Amélia, uma construção simples, mas sempre muito limpa e organizada.
Por fora, era pintado de branco com detalhes em azul marinho. Tinha um pequeno jardim na frente com rosas vermelhas e brancas, e por dentro tinha aquele cheiro característico de cera no piso e flores frescas que alguma irmã sempre levava para decorar a plataforma. A primeira vez que entrei ali, senti uma paz que não experimentava há anos. As pessoas eram todas muito educadas, muito bem vestidas, com aqueles sorrisos que pareciam genuínos. Todo mundo me cumprimentava com carinho, perguntava meu nome, de onde eu tinha vindo, como estava me adaptando na cidade. Era como se eu tivesse encontrado uma família que nunca soube que existia. Logo na primeira reunião, conheci toda a congregação, que tinha umas 80 pessoas no total. Era uma mistura interessante. A maioria mulheres e idosos, mas também tinha algumas famílias jovens, com filhos pequenos, alguns jovens solteiros e até alguns homens de meia idade, que pareciam muito sérios e respeitáveis. Foi lá que conheci o irmão Sebastião Ferreira, o ancião mais respeitado da congregação. Meus queridos, eu preciso descrever bem esse homem para vocês entenderem o impacto que ele causava nas pessoas. Era um homem imponente de uns 55 anos, altura média, mas com uma presença que dominava qualquer ambiente onde entrava. Cabelos grisalhos penteados para trás com brilhantina, sempre de terno escuro impecável, geralmente azul marinho ou cinza chumbo, gravata combinando, sapatos sempre lustrados, que brilhavam mais que espelho. Mas não era só a aparência física que impressionava. Era o jeito dele falar, pausado, grave, como se cada palavra tivesse sido pesada antes de sair da boca. Quando ele subia na plataforma para dar as palestras, até as crianças ficavam quietas. Tinha uma voz autoritária, mas ao mesmo tempo paternal, que fazia as pessoas se arrepiarem quando ele falava sobre Jeová e sobre a responsabilidade que todos nós tínhamos de ser exemplos na congregação e na comunidade. Irmã Conceição, ele me disse na primeira vez que conversamos, estendendo uma mão firme para me cumprimentar. Seja muito bem-vinda à nossa família espiritual. Aqui você encontrará o amor verdadeiro de Jeová e de seus servos fiéis. Tenho certeza de que será uma grande bênção para a nossa congregação. Eu me senti tão honrada, tão acolhida, tão protegida. Era como se finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo depois de tantos anos à deriva. Irmão Sebastião me apresentou a sua esposa, Irmã Conceição Ferreira. Sim, nós duas tínhamos o mesmo nome, o que ele sempre dizia ser uma bênção especial de Jeová, mostrando que nossa irmã foi enviada por ele para fortalecer nossa congregação. Irmã Conceição Ferreira era uma senhora baixinha, bem magrinha, de uns 50 anos, cabelos sempre presos num coque apertado e um jeito meio tímido de falar. Usava sempre vestidos longos em tons pastéis, sapatos baixos e tinha aquele jeito submisso que, na época, eu achava admirável numa esposa cristã. Falava sempre baixinho, especialmente quando o marido estava por perto, e tinha o hábito de abaixar os olhos quando conversava com homens da congregação. Eles tinham 3 filhos que eram considerados exemplares na congregação. Marcos, de 25 anos, era servo ministerial e trabalhava na loja de materiais de construção do pai. Era um rapaz alto, sério, que parecia uma versão mais nova do pai, tanto na aparência quanto no comportamento. Ana Paula, de 22 anos, era pioneira regular, dedicando 90 horas por mês ao serviço de campo, e estava noiva de um jovem irmão de outra congregação. E o caçula Daniel, de 18 anos, tinha acabado de se batizar e já demonstrava interesse em alcançar privilégios de serviço. A família Ferreira era considerada o exemplo perfeito na congregação. Quando havia assembleias ou congressos, eles sempre participavam das dramatizações que mostravam famílias cristãs exemplares. Quando chegavam as visitas dos superintendentes do circuito, era sempre na casa deles que eles ficavam hospedados. E nas reuniões, irmão Sebastião era sempre chamado para dar as partes mais importantes do programa. Mas o que mais impressionava as pessoas era como o irmão Sebastião cuidava das finanças da congregação. Estava como ancião há mais de 15 anos, e durante todo esse tempo foi ele quem administrou o dinheiro das contribuições.
Era meticuloso, organizado e sempre prestava contas detalhadas de cada centavo que entrava e saía. Todo mês, apresentava relatórios impecáveis mostrando para onde tinha ido cada real, e sempre sobrava uma quantia generosa que era enviada para a sede mundial da organização. Nos primeiros meses, como testemunha de Jeová, eu me joguei de cabeça naquela nova vida. Acordava às 5 da manhã para ler a Bíblia e as publicações da organização antes de ir trabalhar. Estudava todos os dias, lia as revistas Torre de Vigia e Despertai religiosamente, participava de todas as reuniões, escola do Ministério Teocrático às terças, reunião de serviço às quintas e estudo de A Torre de Vigia aos domingos. Mas o que mais me empolgava era o serviço de campo. Todo sábado de manhã, eu estava no Salão do Reino, às 9 horas em ponto, pronta para sair batendo de porta em porta para pregar as boas novas do reino. Usar aquela pasta de couro marrom cheia de revistas e folhetos, bater na porta das pessoas e falar sobre a esperança da vida eterna, ver o interesse nos olhos de alguém quando eu explicava sobre o paraíso na terra, era como se eu tivesse encontrado o meu propósito na vida. Aparecida também se adaptou rapidamente à nova vida. Começou a frequentar as reuniões da escola do Ministério Teocrático para Crianças, onde aprendia a fazer comentários nas reuniões e até pequenas apresentações na plataforma. Fez amizade com outros meninos e meninas da congregação. E sempre que chegava em casa depois das reuniões, ficava me contando tudo o que tinha aprendido. Mãe, hoje eu aprendi que Adão e Eva moraram no paraíso. Ela me disse uma noite toda animada, pulando na cama enquanto eu a ajudava a trocar de roupa. E que se eles não tivessem desobedecido Jeová, nós todos estaríamos lá até hoje. E também aprendi que os dinossauros viveram junto com os humanos antes do dilúvio. Eu sorria vendo a fé inocente da minha filha florescendo. Parecia que tínhamos encontrado não só uma religião, mas uma família verdadeira. Um grupo de pessoas que realmente se importavam conosco e queriam nosso bem. Depois de um ano estudando intensivamente, fui batizada numa assembleia de circuito em Montes Claros. Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Tinha passado semanas me preparando, estudando todas as perguntas do livro, organizado para fazer a vontade de Jeová, decorando textos bíblicos importantes e orando diariamente para que Jeová me considerasse digna daquele passo. Irmão Sebastião foi quem fez o discurso de batismo naquele dia, falando para uma plateia de quase 500 pessoas sobre o significado daquele passo, sobre como estávamos morrendo para a nossa vida antiga e nascendo para uma vida nova dedicada a Jeová. Sua voz ecoava pelo ginásio onde acontecia a assembleia, firme e emocionante, fazendo todo mundo se arrepiar de emoção. Irmãos que serão batizados hoje, ele disse, olhando diretamente para nós que estávamos sentados na primeira fileira. Vocês estão tomando a decisão mais importante de suas vidas. Estão dedicando-se a Jeová Deus para fazer sua vontade pelo resto de suas vidas. É uma decisão séria, é um compromisso que não pode ser tomado de forma leviana. Mas é também a decisão que trará mais alegria e satisfação que qualquer coisa neste mundo pode oferecer. Quando chegou minha vez de entrar naquela piscina montada no palco do ginásio, com centenas de pessoas assistindo, senti que estava vivendo o momento mais importante da minha vida até então. A água estava morna, e quando o irmão que estava me batizando me disse: Conceição, com base na sua fé em Jesus Cristo, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E me mergulhou completamente. Foi como se todos os pecados e dores do meu passado tivessem ficado debaixo daquela água. Quando saí da piscina, toda molhada, com o vestido branco grudado no corpo, e vi toda a congregação de Santa Amélia aplaudindo e chorando de emoção, senti que finalmente tinha chegado ao lar que procurei a vida toda. Irmã Dalva e irmã Rosângela estavam chorando como se eu fosse filha delas, e até irmão Sebastião, que sempre era tão sério e controlado, estava com os olhos marejados de emoção. Agora você é nossa irmã de verdade. Ele me disse, me dando um abraço caloroso depois da cerimônia.
Bem-vinda oficialmente à família de Jeová. Tenho certeza de que será uma grande bênção para nossa congregação e que Jeová usará você de maneiras maravilhosas. Os anos foram passando e minha vida tomou um rumo que eu jamais imaginei possível. Um ano depois do batismo, me tornei pioneira auxiliar, dedicando 60 horas por mês ao serviço de campo. No ano seguinte, virei pioneira regular, dedicando 90 horas mensais à pregação. Era muito puxado conciliar com o trabalho de doméstica que eu fazia para me sustentar, mas eu sentia que era minha obrigação dar o melhor de mim para Jeová. Aparecida cresceu dentro da verdade como uma plantinha bem cuidada. Se batizou aos 16 anos numa assembleia linda em Belo Horizonte e, com 20, se casou com um jovem irmão muito dedicado chamado Roberto, que era servo ministerial em uma congregação vizinha. O casamento foi no Salão do Reino, simples, mas muito bonito, com toda a congregação presente. Irmão Sebastião foi quem conduziu a cerimônia, e eu chorei de emoção vendo minha filha se tornando uma mulher cristã casada. Em 1989, 10 anos depois de ter chegado em Santa Amélia, eu já era considerada uma das irmãs mais exemplares da congregação. Ajudava na limpeza do Salão do Reino toda semana, uma tarefa que eu fazia com prazer, encerrando aqueles pisos até ficarem brilhando, limpando cada vidro, cada banco, cada detalhe. Organizava os piqueniques anuais da congregação, cuidava das flores que decoravam a plataforma, e irmão Sebastião sempre me pedia para aconselhar as irmãs mais novas que estavam enfrentando dificuldades. Irmã Conceição, ele me dizia com frequência, você tem um dom especial para consolar pessoas aflitas. Jeová realmente está usando você para fortalecer suas ovelhas. Era uma vida plena, com propósito, cercada de pessoas que eu considerava minha família verdadeira. Mas foi justamente nessa época, quando eu estava mais confiante e feliz na organização, que comecei a perceber algumas coisas estranhas. Pequenos detalhes que na época eu atribuía à minha imaginação ou falta de fé, mas que com o tempo foram se tornando impossíveis de ignorar. Irmão Sebastião sempre tinha dinheiro para tudo, e esse tudo parecia ir muito além do que um comerciante de cidade pequena deveria ter. Em 1987, ele comprou uma casa nova no bairro mais nobre de Santa Amélia. Uma casa grande, de 2 andares, com piscina e um jardim que parecia ter saído de revista. No ano seguinte, comprou um terreno numa chácara nos arredores da cidade, onde construiu uma casa de campo para os fins de semana. E os carros? Sempre andava com carros novos. Primeiro foi um Chevette 0 km, depois um Monza, depois um Omega e, por último, um Corolla prateado que, na época, era considerado carro de rico. Quando alguém da congregação comentava sobre essas aquisições, ele sempre dava a mesma resposta com aquele sorriso confiante. Jeová abençoa aqueles que são fiéis. Quando colocamos o reino em primeiro lugar, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Eu acreditava piamente nisso. Irmão Sebastião era um homem de Deus, um ancião respeitado, pai de família exemplar. Se ele estava prosperando materialmente, era porque merecia mesmo. Era a bênção de Jeová sobre um servo fiel. Mas havia pequenos detalhes que me incomodavam sem eu conseguir explicar o porquê. Às vezes ele sumia por 2 ou 3 dias, dizendo que tinha ido resolver negócios em Belo Horizonte. Irmã Conceição sempre ficava meio nervosa nesses períodos, andava mais quieta que o normal, respondia perguntas com monossílabos e evitava olhar diretamente nos olhos das pessoas. Quando ele voltava dessas viagens, sempre trazia presentes caros para ela e para os filhos. Uma vez trouxe um colar de ouro para a esposa, outra vez um relógio Rolex para o Marcos e sempre tinha alguma desculpa pronta. Vi numa vitrine e lembrei de vocês, ou estava em promoção e não pude resistir, ou um cliente me pagou uma dívida antiga e resolvi comemorar. Uma vez, eu estava na casa deles ajudando irmã Conceição a preparar o almoço para os superintendentes do circuito que tinham vindo visitar a congregação. Era uma quinta-feira de manhã, e eu tinha ido lá bem cedo para ajudar com os preparativos.
Estávamos descascando batatas na cozinha quando vi uma nota fiscal em cima da mesa que havia caído de dentro de uma sacola de compras. Era de uma joalheria famosa de Belo Horizonte, no valor de R$ 3.200, uma fortuna para os padrões de 1995. Quando perguntei sobre aquilo, tentando soar casual, Irmã Conceição ficou vermelha como um pimentão e rapidamente guardou o papel dentro da sacola. É um presente que Sebastião comprou para nossa Ana Paula. Ela gaguejou, evitando me olhar nos olhos. Sabe como ele é carinhoso com os filhos, sempre quer dar o melhor para eles. Mas Ana Paula tinha se mudado para São Paulo depois de casar e raramente visitava Santa Amélia. Por que irmão Sebastião gastaria uma fortuna numa joia cara para uma filha que morava a 500 quilômetros de distância e que provavelmente só viria para casa no Natal? Outro detalhe que me chamava a atenção era como ele sempre se oferecia para cuidar sozinho das finanças da congregação. Quando outros anciãos sugeriam que seria bom ter mais alguém ajudando na contabilidade para dividir a responsabilidade e ter mais transparência, ele sempre arrumava uma desculpa convincente. Irmãos, vocês sabem como eu sou detalhista com essas coisas, dizia ele nas reuniões dos anciãos, das quais eu às vezes ouvia pedaços quando estava limpando o salão depois que eles saíam. É melhor deixar uma pessoa só cuidando para não haver confusão nos números. Além disso, eu tenho experiência com contabilidade por causa da loja, então posso garantir que tudo seja feito da forma mais profissional possível. E realmente, irmão Sebastião era muito organizado com o dinheiro da congregação. Todo mês apresentava relatórios detalhados de todas as despesas: luz, água, materiais de limpeza, manutenção do prédio, contribuições para a obra mundial. Os números sempre batiam certinho e sempre sobrava uma quantia boa que era enviada para a sede. A congregação de Santa Amélia era conhecida na região como uma das que mais contribuía financeiramente para a obra mundial, proporcionalmente ao número de publicadores. Mas foi em março de 1997 que tudo começou a mudar na minha vida de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Naquele mês, eu estava passando uma fase muito difícil financeiramente. O salário que ganhava como doméstica e faxineira não estava dando para pagar todas as contas. E eu precisava urgentemente de R$ 500 para quitar uma dívida no cartão de crédito que estava vencendo e já acumulando juros que eu não conseguia pagar. Como era pioneira há tantos anos, sempre fui muito dedicada à obra, sempre contribuí com a congregação, mesmo quando as coisas estavam apertadas para mim. Decidi conversar com o irmão Sebastião para ver se a congregação poderia me ajudar com um empréstimo temporário. Não era incomum a organização ajudar irmãos em dificuldades, especialmente aqueles que se dedicavam tanto quanto eu. Irmão Sebastião, eu disse depois de uma reunião de quinta-feira, quando quase todo mundo já tinha ido embora e o salão estava quase vazio. Será que eu poderia falar com o senhor em particular? É sobre um assunto meio delicado. Claro, irmã Conceição, ele respondeu com aquele sorriso gentil de sempre, guardando os livros que estava organizando numa pasta de couro. Vamos para a biblioteca. Lá podemos conversar com mais privacidade. A biblioteca do Salão do Reino era uma salinha pequena nos fundos do prédio, onde ficavam guardadas as publicações antigas, os livros de contabilidade, e onde às vezes os anciãos conversavam com os irmãos que precisavam de orientação espiritual ou tinham problemas pessoais para resolver. Tinha apenas uma mesa pequena, 2 cadeiras, uma estante cheia de livros e revistas e uma janelinha que dava para o quintal dos fundos. Entramos lá, ele fechou a porta com cuidado e eu expliquei minha situação com todos os detalhes. Falei sobre as dificuldades financeiras, sobre como estava tentando equilibrar as despesas, mas não estava conseguindo, sobre como precisava daquele dinheiro urgentemente para não ficar com o nome sujo na praça. O senhor sabe como eu sempre fui dedicada à obra? Comecei, meio envergonhada de estar pedindo ajuda. Nunca pedi nada para a congregação, sempre tentei resolver meus problemas sozinha. Mas agora estou numa situação muito apertada e precisava de uma ajuda temporária. Posso pagar de volta em parcelas pequenas, se necessário. Ele me escutou com atenção,
balançando a cabeça de vez em quando e fazendo aqueles ruídos que as pessoas fazem quando estão prestando atenção de verdade. Quando terminei de falar, ele ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse pensando cuidadosamente sobre o que responder. Irmã Conceição, ele disse finalmente, se inclinando para a frente na cadeira e falando num tom paternal. Você sabe que eu tenho o maior carinho e respeito por você. Admiro muito sua dedicação a Jeová, seu exemplo como pioneira, a forma como cuidou da sua filha sozinha. Você é realmente uma das irmãs mais exemplares que temos na congregação. Eu senti um quentinho no coração ouvindo essas palavras. Era bom saber que meu esforço era reconhecido. Mas, infelizmente, ele continuou, o dinheiro da congregação não pode ser usado para empréstimos pessoais, mesmo para emergências. Isso vai contra as diretrizes da organização. Os fundos da congregação só podem ser usados para despesas relacionadas ao funcionamento do salão, manutenção e contribuições para a obra mundial. Eu entendi e não insisti. Afinal, ele estava certo sobre as regras da organização. Já tinha ouvido isso outras vezes e sabia que realmente não era permitido usar dinheiro da congregação para questões pessoais dos irmãos. Mas então ele fez uma proposta que me surpreendeu completamente. Mas sabe o que eu posso fazer? Continuou ele, se inclinando um pouco mais para a frente na cadeira e baixando o tom de voz como se fosse me contar um segredo. Eu tenho alguns negócios particulares que às vezes precisam de uma pessoa de confiança para ajudar. Se você topar trabalhar para mim alguns fins de semana, posso te pagar bem e você resolve seu problema rapidinho. Que tipo de trabalho, irmão Sebastião? Perguntei curiosa e ao mesmo tempo esperançosa. Nada demais, nada que vá interferir com suas atividades espirituais, ele respondeu, dando de ombros de forma casual. Às vezes preciso que alguém cuide de algumas coisas minhas em Belo Horizonte enquanto estou resolvendo outros negócios na cidade. Uma pessoa de confiança, discreta, que entenda que tem certas coisas do mundo dos negócios que é melhor não comentar muito, você entende? Na época, aquilo me pareceu perfeitamente normal. Homens de negócios sempre tinham suas estratégias comerciais, seus contatos reservados, suas formas particulares de fazer as coisas, e eu realmente precisava daquele dinheiro desesperadamente. Claro que entendo, irmão Sebastião. O senhor pode contar comigo. Sempre fui uma pessoa discreta e de confiança. Ótimo, ele sorriu, me dando um tapinha no ombro de forma paternal. Então, neste sábado, eu passo na sua casa às 6 da manhã. Vamos até Belo Horizonte, você fica algumas horas cuidando de umas coisas para mim e no final do dia você volta para casa com R$ 200 no bolso. Em 3 fins de semana, você resolve sua situação e ainda sobra um trocado. R$ 200 por dia era muito dinheiro para mim na época. Meu salário mensal como doméstica era de apenas R$ 300. Então, ganhar 200 em um dia parecia um milagre. Aceitei na hora, agradecendo a Jeová por ter colocado uma solução no meu caminho através daquele irmão tão bondoso e prestativo. No sábado seguinte, pontualmente às 6 da manhã, irmão Sebastião buzinou na frente da minha casa. Estava dirigindo o Corolla prateado novinho, vestindo roupas casuais, calça jeans escura bem passada e camisa polo azul marinho. Era a primeira vez que eu o via sem terno, e confesso que fiquei um pouco surpresa como ele parecia diferente, mais jovem e descontraído, quase como outra pessoa. Bom dia, irmã Conceição, ele disse quando entrei no carro, que cheirava a carro novo e tinha aqueles bancos de couro que faziam barulho quando a gente se mexia. Trouxe um café quentinho e uns pãezinhos da padaria do seu Manuel para comermos no caminho. A viagem é longa e é bom não viajar de barriga vazia. A viagem até Belo Horizonte durava umas 2h30 naquela época, porque a estrada ainda não era duplicada e tinha muitos trechos com obras. Durante o trajeto conversamos sobre vários assuntos. Ele me contou sobre os filhos, sobre os planos que tinha de expandir a loja de materiais de construção, sobre como estava feliz de ver a congregação crescendo tanto nos últimos anos.
Falou também sobre a próxima Assembleia de Distrito, sobre as mudanças que estavam acontecendo na Organização Mundial, sobre como era importante manter a fé firme num mundo cada vez mais corrupto. Era uma conversa normal, tranquila, nada que levantasse qualquer suspeita. Ele parecia genuinamente interessado no meu bem-estar. Perguntou sobre a Aparecida, sobre como eu estava me adaptando ao trabalho de pioneira, sobre se eu precisava de alguma orientação espiritual. Era o mesmo irmão Sebastião carinhoso e paternal que eu conhecia das reuniões. Quando chegamos em Belo Horizonte, ele dirigiu até um bairro que eu não conhecia, mas que parecia ser classe média alta. As casas eram bonitas, bem cuidadas, com jardins bem tratados e carros bons estacionados nas garagens. As ruas eram asfaltadas, tinham iluminação pública moderna e dava para perceber que era um lugar onde moravam pessoas com dinheiro. Paramos em frente a uma casa de 2 andares pintada de amarelo claro, com detalhes em branco, com grades brancas bem trabalhadas e um portão eletrônico. Tinha um jardim pequeno, mas bem cuidado na frente, com grama aparada e algumas plantas ornamentais que eu não conhecia o nome. "É aqui", ele disse, desligando o motor e tirando a chave da ignição. "Essa casa é minha, irmã Conceição, um investimento que fiz há alguns anos. Às vezes alugo para executivos que vêm trabalhar temporariamente na cidade. Às vezes uso para reuniões de negócios quando preciso de um ambiente mais reservado." Entramos na casa através de uma porta lateral que dava direto para uma garagem coberta, e realmente era muito bonita por dentro. Bem mobiliada, limpa, decorada com bom gosto. Tinha uma sala ampla com sofás de couro, uma televisão grande, uma mesa de jantar de madeira escura que parecia cara. A cozinha era moderna, com fogão e geladeira novos, bancada de granito e todos os eletrodomésticos que uma pessoa podia querer. "Que casa linda, irmão Sebastião!" elogiei sinceramente, olhando ao redor impressionada. "O senhor tem muito bom gosto para decoração." "Obrigado." Ele sorriu, parecendo orgulhoso. "Minha esposa ajudou a escolher algumas coisas, mas a maior parte foi ideia minha mesmo. Gosto de ambientes elegantes, mas ao mesmo tempo aconchegantes." E ele me mostrou rapidamente o resto da casa. Tinha 3 quartos no andar de cima, 2 banheiros, uma área de serviço nos fundos e até uma piscina pequena no quintal. Tudo muito bem cuidado, tudo muito limpo e organizado. "Bom, vou te explicar o que preciso que você faça hoje", disse ele depois de me mostrar a casa toda. "É bem simples. Vou sair para resolver alguns negócios aqui na cidade e só volto no final da tarde. Enquanto isso, você fica aqui cuidando da casa. Se alguém vier entregar alguma coisa, você recebe. Se o telefone tocar, você atende dizendo que sou seu patrão e que não estou no momento, mas que posso ligar de volta mais tarde. Se perguntarem seu nome, diga que é Aparecida." "Por que Aparecida?" perguntei, achando meio estranho ter que usar o nome da minha filha. "Ah, é que já deixei esse nome na portaria do condomínio e na empresa de segurança que cuida do bairro." Ele explicou rapidamente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. "Para facilitar, usei o nome da sua filha que eu lembrava da época do batismo dela. Não tem problema, né? É só uma questão prática." Não me parecia grande coisa, então concordei sem questionar muito. Ele me mostrou onde estava tudo na casa: telefone, controle da televisão, geladeira com refrigerantes e alguns lanches, banheiro, me deu o número do celular dele para qualquer emergência e saiu por volta das 9 da manhã. Fiquei sozinha naquela casa bonita, sem ter muito o que fazer. Era um trabalho estranho, mas também era o mais fácil que eu já tinha feito na vida. Li algumas revistas que estavam na mesa de centro, assisti televisão, almocei um sanduíche que tinha na geladeira. Me senti meio como uma dama da sociedade, relaxando numa casa elegante, em vez de estar limpando a casa de outras pessoas como sempre fazia. Por volta das 2 da tarde, o telefone tocou. Atendi como ele tinha orientado, tentando soar profissional. "Alô? Oi, é a Aparecida?" perguntou uma voz feminina do outro lado da linha. "Sim, sou eu." "Ah, que bom. Aqui é a Vanessa. Estava tentando falar com o Sebastião, mas o celular dele está desligado. Você sabe que horas ele volta?" "Não sei ao certo", respondi. "Ele disse que só voltava no final da tarde." "Ah, que droga."
Bom, quando ele chegar, fala pra ele que a Vanessa ligou, tá? E que ainda tô esperando aquilo que ele prometeu. Ele vai saber do que eu tô falando. Tá bom, eu falo. Ela desligou e eu anotei o recado numa folha de papel que encontrei na cozinha. Não pensei muito sobre aquilo na época. Devia ser alguma cliente da loja dele, ou alguma fornecedora, ou alguém relacionada aos negócios que ele tinha em Belo Horizonte. Irmão Sebastião voltou por volta das 6 da tarde, aparentemente de bom humor. Trouxe uma sacola do McDonald's com lanche para nós dois. Big Mac, batata frita, refrigerante. Era a primeira vez na vida que eu comia McDonald's e confesso que achei delicioso. Como foi o dia, irmã Conceição? Algum problema? Perguntou enquanto abria as embalagens dos sanduíches. Nenhum problema, respondi, entregando o papel com o recado. Só essa moça aí que ligou. Quando ele leu o nome Vanessa, eu percebi que seu rosto mudou por uma fração de segundo. Foi rápido, mas não passou despercebido. Uma expressão meio tensa, meio preocupada, completamente diferente do semblante tranquilo que ele tinha quando chegou. Ele dobrou o papel e colocou no bolso da calça sem fazer comentários. Ah, sim, a Vanessa, disse depois de alguns segundos, como se tivesse se lembrado de quem era. É uma fornecedora. Depois eu ligo para ela. Comemos os lanches conversando sobre amenidades, como tinha sido o trânsito na cidade, se eu tinha conseguido relaxar um pouco, se precisava de alguma coisa. Por volta das 7 da noite, voltamos para Santa Amélia. No caminho, ele me pagou os R$ 200 conforme prometido, me agradeceu pela ajuda e disse que se eu quisesse poderia repetir a experiência nos próximos fins de semana. Muito obrigado pela ajuda, irmã Conceição. Você foi uma bênção hoje. É muito difícil encontrar pessoas de confiança para esse tipo de trabalho. Imagina, irmão Sebastião. Foi muito tranquilo. Quando precisar, pode contar comigo. Nos 2 fins de semana seguintes, a rotina se repetiu exatamente igual. Íamos para Belo Horizonte bem cedo. Eu ficava cuidando da casa enquanto ele saía para resolver negócios, e no final do dia eu recebia meus R$ 200. O telefone tocou mais algumas vezes, sempre mulheres perguntando por ele. Uma vez foi uma tal de Carla, outra vez uma chamada Raquel, e numa terceira ocasião, uma que se identificou como Bruna. Eu sempre anotava os recados certinho e entregava para ele quando voltava. E sempre tinha a mesma reação. Aquela mudança sutil na expressão quando lia os nomes, seguida de uma explicação rápida de que eram fornecedoras ou clientes com quem ele tinha negócios. Com o dinheiro que ganhei nesses 3 fins de semana, consegui quitar minha dívida do cartão e ainda sobrou um pouco para algumas necessidades da casa. Umas roupas novas para mim, material escolar para a Aparecida e até consegui contribuir um pouco mais com a congregação no mês seguinte. Fiquei muito grata pela oportunidade e pela confiança que irmão Sebastião tinha depositado em mim. Algumas semanas depois, numa quinta-feira à noite, eu estava na reunião da escola do Ministério Teocrático quando notei que irmão Sebastião não estava presente. Era estranho porque ele sempre estava nas reuniões e, quando não podia comparecer, sempre avisava antecipadamente. Irmã Conceição estava lá, mas parecia mais quieta que o normal, meio abatida, e evitava conversar com as outras irmãs depois da reunião. Quando a reunião acabou, me aproximei dela para perguntar se estava tudo bem. Irmã Conceição, tudo bem? Notei que irmão Sebastião não veio hoje. Espero que não seja nada sério. Ah, ele teve que viajar de última hora, ela respondeu, mas sem me olhar nos olhos direito. Uns negócios urgentes em Belo Horizonte. Sabe como é, né? Às vezes aparecem oportunidades que não podem esperar. Espero que corra tudo bem, disse, tentando ser solidária. Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Ela me olhou por um momento, como se fosse dizer alguma coisa importante, mas depois apenas sorriu de forma forçada e murmurou um obrigada, quase inaudível. Não, não é nada sério, só negócios mesmo. Vocês sabem como homens de negócios são, né? Sempre correndo atrás de oportunidades. Mas eu percebi que havia algo de errado no jeito dela. Parecia preocupada, talvez até assustada.
As mãos tremiam levemente quando ela guardava a Bíblia na bolsa, e ela olhava constantemente para os lados, como se estivesse com medo de alguma coisa. Resolvi não insistir no assunto, mas fiquei com aquilo na cabeça. 2 dias depois, no sábado de manhã, eu estava em casa preparando o café da manhã quando alguém bateu na porta. Eram apenas 7 horas da manhã, muito cedo para visitas, então fui atender meio preocupada, achando que podia ser alguma emergência. Era a irmã Conceição Ferreira, e ela estava visivelmente nervosa. Tinha olheiras profundas, como se não tivesse dormido direito há dias, as mãos tremiam, e ela olhava constantemente por cima do ombro, como se alguém pudesse estar seguindo ela. Irmã Conceição, eu disse, surpresa e preocupada. Entre, por favor. Quer um café? Aconteceu alguma coisa? Obrigada, ela respondeu, mas percebi que sua voz estava trêmula. Eu preciso falar com você sobre uma coisa muito séria. Sentamos na mesa da cozinha e por alguns momentos ela ficou em silêncio, mexendo o açúcar no café sem parar, como se estivesse tentando juntar coragem para falar. Eu esperei pacientemente, sentindo que ela queria me dizer alguma coisa muito importante e delicada. Irmã Conceição, ela disse finalmente, me olhando nos olhos pela primeira vez desde que chegou. Eu posso confiar em você? Completamente? Claro que pode, respondi sem hesitar. Somos irmãs na fé, né? O que está acontecendo? Você parece muito preocupada. Ela respirou fundo várias vezes antes de continuar, como se estivesse se preparando para dizer algo que ia mudar tudo. Eu descobri umas coisas sobre meu marido, coisas que não condizem nem um pouco com um ancião da congregação. Coisas que me deixaram enjoada quando descobri. Senti um frio na barriga. Que tipo de coisas? Ontem de manhã eu estava arrumando as gavetas do escritório dele em casa, sabe? Ela disse, parando para limpar as lágrimas que começavam a escorrer. Estava procurando uns documentos que ele tinha pedido e acabei encontrando uma agenda escondida atrás de uns papéis, bem no fundo de uma gaveta que ele sempre mantém trancada. Ela parou de falar e olhou para baixo, como se fosse difícil demais continuar. E o que tinha nessa agenda? Perguntei, embora uma parte de mim já estivesse suspeitando que não queria saber a resposta. Tinha nomes de mulheres anotados, com telefones e horários marcados. E não eram nomes de clientes da loja Irmã Conceição. Eram nomes como Vanessa, loira, 20 anos, gosta de... coisas que eu nem consigo repetir. E tinham valores anotados do lado dos nomes, como se ele estivesse pagando essas mulheres por alguma coisa. Meu coração começou a bater mais forte. Vanessa. Esse era o nome da mulher que tinha ligado na casa de Belo Horizonte quando eu estava lá. Talvez sejam funcionárias da loja, sugeri, embora uma parte de mim já estivesse suspeitando de algo muito pior. Não. Ela balançou a cabeça vigorosamente. Não são funcionárias. E tinha outras coisas anotadas também. Endereços em Belo Horizonte, valores altos em dinheiro, datas específicas. Ela parou de falar e me olhou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Irmã Conceição, eu acho que meu marido está traindo nossa família e nossa congregação de uma forma que eu nem conseguia imaginar. Fiquei em choque total. Irmão Sebastião era um dos homens mais respeitados que eu conhecia. A ideia dele estar envolvido em algo desonesto ou imoral parecia impossível, mas ao mesmo tempo, algumas peças começaram a se encaixar na minha cabeça de uma forma assustadora. Você tem certeza absoluta do que está falando? Perguntei, ainda tentando processar a informação. Eu queria ter certeza, ela disse, enxugando as lágrimas com um lenço de papel. Por isso vim falar com você. Eu sei que ele te levou algumas vezes para Belo Horizonte para ajudar com negócios dele. Você notou alguma coisa estranha? Qualquer coisa que na época pode ter parecido normal, mas que agora faz sentido? Foi como se um raio tivesse caído na minha cabeça. As ligações das mulheres, a casa bonita em Belo Horizonte, o jeito dele de ser reservado sobre os negócios, os valores altos que sempre tinha disponível, a forma como o rosto dele mudava quando lia os recados.
Todas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma que me deixou fisicamente enjoada. Irmã Conceição, eu disse devagar, sentindo um nó no estômago. Acho que preciso te contar algumas coisas que vi e ouvi nessas viagens. Passei a próxima meia hora contando para ela todos os detalhes das minhas idas para Belo Horizonte. As ligações das mulheres com nomes sugestivos, os recados estranhos que anotei, o jeito como o rosto dele mudava quando lia os nomes, a casa luxuosa que ele dizia ser um investimento, a forma como ele insistia que eu usasse o nome da minha filha em vez do meu próprio nome. A cada detalhe que eu contava, via o rosto de Irmã Conceição ficar mais pálido e mais transtornado. Quando terminei de relatar tudo, ela estava tremendo visivelmente. Meu Deus do céu, ela sussurrou, colocando as mãos no rosto. Vanessa, Carla, Raquel, Bruna. Esses são exatamente alguns dos nomes que estavam na agenda. E os telefones que você anotou batem com os telefones que estavam lá. Ficamos as duas em silêncio por alguns minutos que pareceram horas, absorvendo a gravidade terrível da situação. Uma parte de mim ainda queria acreditar que havia uma explicação inocente para tudo aquilo, mas no fundo do coração eu já sabia que estávamos diante de algo muito sério e muito sujo. E agora? Perguntei finalmente. O que você pretende fazer com essas informações? Eu não sei, ela respondeu, passando as mãos no rosto de forma desesperada. Se eu confrontar ele diretamente, ele vai negar tudo e provavelmente vai encontrar uma forma de me fazer parecer louca ou invejosa. E mesmo que seja verdade, quem vai acreditar em duas mulheres contra um ancião respeitado há tantos anos? Você sabe como a organização funciona. Ela tinha razão, e isso me deixava furiosa. Irmão Sebastião era querido por toda a congregação, tinha uma reputação impecável construída ao longo de décadas. E nós éramos apenas duas irmãs com suspeitas que podiam facilmente ser desqualificadas como fofoca ou inveja. Mesmo que estivéssemos certas, seria nossa palavra contra a dele, e todos sabiam quem a organização ia apoiar nesse caso. Talvez a gente precise de mais evidências antes de fazer qualquer coisa, sugeri, tentando pensar de forma prática. É exatamente o que eu penso também, ela concordou. Mas como conseguir essas evidências? Ele é muito cuidadoso, muito esperto. Se descobrir que estamos suspeitando de alguma coisa, vai tomar cuidado redobrado. Ficamos mais um tempo conversando, tentando elaborar algum plano, alguma forma de descobrir a verdade de forma definitiva. No final, decidimos que, por enquanto, não íamos comentar com ninguém sobre nossas suspeitas, mas ficaríamos de olho em qualquer comportamento suspeito e tentaríamos descobrir mais informações sem levantar suspeitas. Quando Irmã Conceição foi embora, fiquei sozinha na minha cozinha com um turbilhão de pensamentos na cabeça. Como era possível que um homem que eu admirava tanto, que considerava um exemplo de fé e retidão, que tinha me ajudado tanto nos meus momentos de dificuldade, pudesse estar envolvido numa vida dupla tão suja e tão hipócrita? Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já percebem onde essa história vai chegar? Às vezes os sinais estão todos lá na nossa frente, mas nosso coração não quer aceitar a verdade porque é dolorosa demais, não é mesmo? Se esse vídeo está te tocando, deixe seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas memórias que ainda hoje são difíceis de reviver. Nos dias que se seguiram àquela conversa reveladora, comecei a observar Irmão Sebastião com outros olhos durante as reuniões. Prestava atenção nos seus sermões eloquentes sobre moralidade e pureza, na forma autoritária como aconselhava os jovens a se manterem castos e longe das tentações do mundo, como repreendia severamente qualquer irmão que cometesse algum deslize moral, mesmo pequeno. A hipocrisia me deixava com náusea física. Irmãos, ele disse numa quinta-feira à noite, durante uma parte sobre conduta cristã, sua voz ecoando pelo salão com aquela autoridade que sempre teve. Vivemos num mundo cada vez mais corrupto, onde a imoralidade sexual é vista como normal e até incentivada. Mas nós, como servos de Jeová,
precisamos manter nossos corações e nossas mentes puras. Não podemos permitir que as tentações deste mundo manchem nossa integridade diante de Deus. Eu estava sentada na terceira fileira, olhando para ele na plataforma e sentia vontade de vomitar ouvindo aquelas palavras hipócritas saindo da boca de um homem que provavelmente tinha estado com prostitutas na semana anterior. Uma semana depois daquela conversa com a irmã Conceição, numa terça-feira à noite depois da reunião da escola do Ministério Teocrático, irmão Sebastião me chamou de lado novamente. Estava com aquele sorriso que agora me parecia completamente falso, e uma expressão que eu interpretei como calculista. Irmã Conceição, ele disse, se aproximando de mim quando quase todos já tinham saído do salão. Que bom que encontrei você. Surgiu outra oportunidade de trabalho para este fim de semana. Você tem interesse? Mesma coisa de antes? Meu primeiro impulso foi recusar categoricamente, mas então pensei que talvez fosse uma chance única de descobrir mais coisas, de encontrar evidências concretas do que suspeitávamos. Claro, irmão Sebastião. Mesma rotina de sempre? Exatamente. Sábado às 6 da manhã eu passo na sua casa, e quem sabe desta vez não tenha mais algumas oportunidades de trabalho para você nas próximas semanas. Tenho ficado muito satisfeito com sua discrição e competência. Naquela noite não consegui dormir direito. Ficava pensando no que poderia descobrir, mas também estava com medo do que encontraria. Era como se estivesse prestes a abrir uma porta que nunca mais conseguiria fechar. Como se fosse descobrir coisas que iam mudar minha vida para sempre. No sábado, irmão Sebastião chegou pontualmente como sempre. Durante a viagem para Belo Horizonte, eu tentei ficar natural, conversando sobre os assuntos de sempre. Mas por dentro estava nervosa, prestando atenção em cada palavra dele, procurando por pistas, por deslizes, por qualquer coisa que confirmasse ou desfizesse nossas suspeitas terríveis. Quando chegamos na Casa Amarela, a rotina foi exatamente a mesma de sempre. Ele me explicou que eu deveria ficar cuidando da casa, atender o telefone se tocasse e que voltaria no final da tarde. Mas dessa vez, depois que ele saiu, decidi explorar a casa com muito mais atenção do que tinha feito das outras vezes. Comecei pelos quartos do andar de cima, subindo aquela escada de madeira que rangia levemente a cada degrau. O primeiro era claramente um quarto de hóspedes, com decoração neutra e poucos objetos pessoais. Tinha uma cama de solteiro bem feita, um guarda-roupa simples e uma cômoda com alguns livros em cima, nada suspeito ou fora do normal. O segundo parecia ser usado como escritório, com uma mesa grande de madeira escura, um computador que na época era considerado moderno e algumas estantes com livros sobre negócios e contabilidade. Tinha também uma pasta com alguns papéis que eu não tive coragem de mexer, mas que pareciam ser documentos comerciais normais. Mas foi no terceiro quarto que encontrei coisas que me fizeram o estômago revirar de uma forma que nunca tinha sentido antes. Era um quarto obviamente usado como suíte principal, com uma cama king-size coberta por lençóis de seda vermelha, espelhos nas paredes e até no teto, e uma decoração que claramente não era para um homem casado há mais de 25 anos. No criado mudo ao lado da cama, encontrei coisas que uma casa de família cristã jamais deveria ter. Preservativos de vários tipos e sabores, géis lubrificantes e até alguns objetos que eu nem sabia direito para que serviam, mas que claramente não eram para um casal casado normal. Tinha também algumas revistas que me fizeram corar só de olhar a capa. No armário grande que ocupava uma parede inteira, encontrei roupas femininas de vários tamanhos e estilos. Não eram roupas de uma esposa respeitável, eram roupas provocantes, lingeries caras com etiquetas de lojas famosas, sapatos de salto alto de todos os tipos. Era como se aquele quarto fosse montado especificamente para receber diferentes mulheres, como se fosse um bordel particular. Quando desci para a sala, minhas pernas estavam tremendo e eu sentia uma náusea terrível. Sentei no sofá de couro tentando processar o que tinha visto, tentando entender como um homem que pregava sobre pureza e moralidade todos os domingos podia manter um lugar como aquele. Não havia mais dúvidas.
Irmão Sebastião estava usando aquela casa para encontros com prostitutas. O telefone tocou por volta das 2 da tarde, me tirando dos meus pensamentos sombrios. Atendi como sempre, mas dessa vez prestando muito mais atenção na conversa. Alô? Oi, é a Aparecida? Era uma voz feminina jovem, mas havia algo diferente no tom dessa vez. Sim. Aqui é a Bruna. O Sebas está aí? Não, ele saiu e só volta mais tarde. Ah, que saco. Escuta, fala pra ele que eu tô precisando conversar com ele urgente, tá? É sobre aquele problema que a gente conversou ontem. Ele vai saber do que eu tô falando. Tá bom, eu falo. E fala pra ele também que se ele não resolver logo essa situação, eu vou ter que tomar outras providências, entendeu? Outras providências mesmo. Ele vai entender perfeitamente o que isso significa. Havia algo na voz dela que soava claramente como ameaça. Entendi, respondi, mesmo sem entender nada e com o coração batendo forte. E mais uma coisa, diz pra ele que eu sei de coisas que a esposa dele ficaria muito interessada em saber. E que tem outras pessoas que também ficariam interessadas. Ele vai entender. Quando desliguei o telefone, fiquei com uma sensação muito ruim. Aquela tal de Bruna parecia estar chantageando o irmão Sebastião de alguma forma, talvez ameaçando contar para a irmã Conceição sobre os encontros, ou quem sabe até mesmo ameaçando expor tudo para a congregação. O resto da tarde passou devagar demais. Eu ficava andando pela casa, tentando entender como um homem podia viver uma vida tão dupla, tão falsa. Como ele conseguia olhar para a esposa e os filhos todos os dias sabendo das coisas que fazia? Como conseguia dar conselhos sobre pureza para os jovens da congregação? Como subia na plataforma todo domingo e falava sobre moralidade, sabendo que tinha estado com prostitutas na semana anterior? Irmão Sebastião voltou por volta das 6 da tarde, como sempre. Parecia estar de bom humor, assobiando uma música enquanto guardava as chaves. Mas quando entreguei o papel com o recado da Bruna, vi seu rosto mudar completamente. Foi a primeira vez que vi uma expressão realmente sinistra naquele homem que sempre pareceu tão controlado e respeitável. Quando ele leu o recado, suas mãos começaram a tremer visivelmente. Ele amassou o papel com força e o jogou no lixo da cozinha, murmurando palavrões que eu nunca imaginei ouvir saindo da boca de um ancião. Essa daí é uma cliente problemática, disse entre dentes, com uma raiva que eu nunca tinha visto nele antes. Às vezes as pessoas não sabem qual é o lugar delas, não sabem com quem estão mexendo. Durante a viagem de volta para Santa Amélia, ele ficou mais quieto que o normal, mas havia uma tensão no ar que eu podia sentir fisicamente. Eu também não conseguia conversar normalmente, sabendo tudo o que sabia agora. Minha cabeça estava fervilhando de indignação, nojo e uma raiva surda que eu nunca tinha sentido antes. Quando chegamos em Santa Amélia e ele me pagou os R$ 200, senti como se estivesse recebendo dinheiro sujo. Porque, no fundo, era exatamente isso que era. Aquele dinheiro com certeza vinha dos recursos que ele desviava da congregação para sustentar seus vícios nojentos. Naquela noite, liguei para a irmã Conceição e pedi para ela vir na minha casa no dia seguinte, que era domingo. Disse que tínhamos muito o que conversar, coisas importantes que eu tinha descoberto. Domingo de manhã, depois da reunião no Salão do Reino, onde tive que aguentar irmão Sebastião dando um discurso emotivo sobre manter-se longe da imoralidade sexual que contamina este mundo decadente. Irmã Conceição veio na minha casa. Contei para ela tudo o que tinha visto e ouvido na casa de Belo Horizonte. Quando descrevi o quarto com espelhos no teto, as roupas íntimas femininas de vários tamanhos, os preservativos e objetos sexuais, vi ela ficar verde de náusea. Meu Deus do céu, ela sussurrou, com as mãos no rosto. É ainda pior do que eu imaginava, muito pior. Contei também sobre a ligação ameaçadora da Bruna, sobre como ela parecia estar chantageando o irmão Sebastião, sobre a forma como ele reagiu ao recado. Irmã Conceição, eu disse, pegando nas mãos dela que estavam geladas como gelo. A gente não pode mais fechar os olhos para isso. Não podemos permitir que ele continue enganando toda a congregação,
roubando dinheiro que os irmãos contribuem com tanto sacrifício e ainda por cima dando lições de moral para todo mundo. Mas como? Ela perguntou desesperada. Mesmo com tudo que você viu, ainda é nossa palavra contra a dele. E você sabe como a organização funciona. Eles sempre protegem os anciãos. Vão dizer que somos mulheres invejosas, tentando destruir um homem de Deus. Ela tinha razão, e isso me deixava furiosa. Quantas vezes já tínhamos visto situações onde irmãs denunciavam comportamentos inadequados de anciãos e acabavam sendo elas mesmas punidas por causar divisões na congregação ou espalhar difamação. Então, o que você propõe? Perguntei. Precisamos de evidências irrefutáveis, ela disse com uma determinação que eu não tinha visto antes. Algo que ele não consiga negar, nem a organização ignore. Documentos, fotografias, testemunhas oculares, alguma coisa que torne impossível abafar o caso. Foi aí que tivemos uma ideia arriscada, mas que parecia ser nossa única opção. Irmã Conceição ia tentar pegar a agenda original que tinha visto escondida no escritório dele. Com os nomes completos, telefones e anotações das prostitutas, talvez conseguíssemos convencer algumas delas a testemunhar contra ele, especialmente se algumas estivessem sendo chantageadas ou maltratadas. Durante a semana seguinte, ela ficou observando os movimentos do marido, esperando uma oportunidade para entrar no escritório sem ser descoberta. Na quinta-feira, ele anunciou que ia viajar para um fornecedor em Governador Valadares e só voltaria na sexta à noite. Era a chance perfeita. Na sexta de manhã, enquanto os filhos estavam no trabalho e na escola, Irmã Conceição foi até o escritório dele em casa e revirou tudo até encontrar a agenda escondida. Copiou meticulosamente todos os nomes, telefones e anotações numa caderneta pequena que sempre carregava na bolsa. Quando me mostrou aquilo no sábado de manhã, fiquei chocada com a quantidade e a natureza das informações. Havia pelo menos 20 nomes de mulheres diferentes, com telefones, endereços e anotações detalhadas sobre gostos pessoais, preferências sexuais e valores pagos. Tinha também anotações sobre contribuições extras que ele fazia para determinadas campanhas da organização, valores altíssimos que claramente não condiziam com a renda real de um comerciante de cidade pequena. Olha isso aqui, disse Irmã Conceição, apontando para uma página específica. Ele anotou que contribuiu R$ 5.000 para a construção do novo salão da Assembleia. R$ 5.000? De onde ele tirou tanto dinheiro? Mas o que mais me impressionou foram as anotações detalhadas sobre as finanças da congregação. Ele tinha valores exatos de todas as contribuições mensais dos últimos 2 anos. E, ao lado, anotações sobre retiradas para despesas pessoais. Estava tudo ali, preto no branco. Ele estava desviando dinheiro da congregação há anos para sustentar seu vício em prostitutas. Irmã Conceição, eu disse, sentindo uma mistura de nojo e satisfação. Isso aqui é ouro puro. Com essas informações, ele não tem como negar mais nada. Agora precisamos decidir como usar isso da melhor forma, ela respondeu. Se levarmos direto para os outros anciãos da congregação, eles podem tentar abafar o caso para proteger a reputação da organização. Talvez seja melhor levar direto para o superintendente do circuito. O superintendente do circuito, irmão José Carlos Mendonça, era um homem sério de uns 60 anos que visitava a nossa congregação 2 vezes por ano. Tinha autoridade para remover anciãos, formar comissões judicativas e tomar decisões importantes sobre problemas graves na organização local. Se alguém podia fazer justiça de verdade, era ele. A próxima visita do circuito estava marcada para dali a 3 semanas. Decidimos aguardar e apresentar todas as evidências diretamente para ele, quando tivesse autoridade plena para agir. Essas 3 semanas foram as mais tensas e difíceis da minha vida até então. Toda vez que via irmão Sebastião na congregação, sentia um misto de nojo, raiva e ansiedade. Quando ele dava seus discursos pomposos sobre moralidade e integridade cristã, eu tinha vontade de me levantar e gritar a verdade para todo mundo. Mas sabia que precisava esperar o momento certo,
fazer as coisas da forma correta. Durante esse período, irmão Sebastião me chamou mais 2 vezes para ir para Belo Horizonte. Eu aceitei, porque queria juntar ainda mais evidências e também porque queria observar de perto como ele se comportava. Em uma dessas vezes, consegui anotar discretamente a placa do carro de uma das mulheres que vi chegando na casa quando ele pensava que eu não estava vendo. Em outra ocasião, ouvi parte de uma conversa telefônica dele onde falava sobre ajustar as contas da congregação antes da visita do superintendente. Não pode sobrar dinheiro demais na conta este mês. Ouvi ele dizer no telefone, pensando que eu estava no andar de cima. O velho José Carlos é muito meticuloso com essas coisas. Precisa parecer que gastamos tudo com despesas legítimas. Finalmente chegou a semana da visita do circuito. Irmão José Carlos chegou numa terça-feira à noite e ficaria até o domingo, como sempre. E, como sempre, foi hospedado na casa de irmão Sebastião, o que tornava tudo mais complicado para nós conseguirmos uma audiência particular com ele. Na quinta-feira, conseguimos marcar uma conversa particular com o irmão José Carlos. Dissemos que tínhamos algo muito sério para discutir sobre a administração da congregação, algo que requeria sua atenção urgente. Irmãs, ele disse quando nos recebeu numa salinha do Salão do Reino, seu rosto mostrando curiosidade e preocupação. Vocês pareciam muito apreensivas quando pediram essa conversa. O que está acontecendo? Irmã Conceição respirou fundo antes de começar. Irmão José Carlos, nós descobrimos que o irmão Sebastião está vivendo uma vida dupla que desonra completamente nossa organização e tudo o que representamos. O rosto dele ficou sério imediatamente. Essas são acusações muito graves, irmã Conceição. Vocês têm evidências concretas do que estão falando? Foi quando mostramos para ele a cópia da agenda e contamos tudo o que tínhamos descoberto nos últimos meses. Cada nome, cada valor, cada detalhe sórdido da vida secreta de irmão Sebastião. Mostramos as anotações sobre os desvios de dinheiro da congregação, explicamos sobre a casa em Belo Horizonte, contamos sobre as ligações das prostitutas. Irmão José Carlos ouviu tudo em silêncio absoluto, fazendo anotações cuidadosas numa caderneta. Quando terminamos, ele ficou vários minutos sem falar, apenas olhando para os papéis que tínhamos entregado, como se estivesse tentando processar a magnitude do que tinha ouvido. Irmãs, ele disse finalmente, sua voz mostrando a gravidade da situação. Se tudo isso for verdade, estamos diante de uma das situações mais graves que já enfrentei na organização. Mas vocês entendem que não posso tomar nenhuma ação baseada apenas nessas informações? Preciso de evidências mais concretas. Que tipo de evidências? Perguntou irmã Conceição. Testemunhas oculares de atos imorais, documentos oficiais comprovando os desvios financeiros, confissão do próprio irmão Sebastião, algo que não deixe margem para dúvidas ou apelações. Saímos daquele encontro com a sensação de que, mesmo com tudo que tínhamos, ainda não era suficiente. A organização realmente protegia seus líderes de uma forma que beirava o absurdo, sempre exigindo evidências quase impossíveis de conseguir. Mas o destino, ou talvez Jeová mesmo, ia colocar em nossas mãos a evidência definitiva que precisávamos de uma forma que nunca poderíamos ter planejado. É difícil até hoje reviver esses momentos. Às vezes me pergunto como consegui suportar tanta tensão, tanta revolta engolida, tanto medo do que poderia acontecer. Vocês que estão me acompanhando até aqui, o que acham que eu deveria ter feito? Me conta lá nos comentários se vocês já passaram por uma situação parecida. Na sexta-feira daquela semana da visita do circuito, irmão Sebastião anunciou que precisaria viajar para Belo Horizonte no sábado para resolver uma emergência na loja. Disse que voltaria só no domingo de manhã, bem a tempo para a reunião de encerramento da visita. Mas irmã Conceição e eu sabíamos que aquilo era mentira. Com o superintendente em casa fazendo perguntas sobre as finanças da congregação, ele estava nervoso e precisava de sua válvula de escape usual, os encontros com prostitutas que o ajudavam a aliviar o estresse. Foi quando tivemos a ideia mais arriscada de todas.
Decidimos segui-lo até Belo Horizonte e tentar flagrá-lo em situação comprometedora, de uma forma que não deixasse dúvidas para ninguém. Na sexta à noite, irmã Conceição conseguiu pegar emprestado o carro de uma cunhada que morava em outra cidade, dizendo que precisava resolver uns problemas pessoais em Belo Horizonte. No sábado de manhã, bem cedo, nos posicionamos numa rua próxima à casa dele e ficamos esperando. Às 6 da manhã em ponto, ele saiu de casa dirigindo o Corolla prateado. Começamos a segui-lo a uma distância segura, tomando cuidado para não ser descobertas. A viagem até Belo Horizonte foi tensa. Nós duas ficamos quase em silêncio o tempo todo, cada uma perdida nos próprios pensamentos sobre o que estávamos fazendo e o que poderia acontecer. Quando chegamos em Belo Horizonte, ele foi direto para a Casa Amarela que eu já conhecia bem. Paramos algumas casas depois, numa posição onde podíamos observar a entrada sem ser vistas, e ficamos esperando para ver o que ia acontecer. Por volta das 10 da manhã, um táxi parou na frente da casa e desceu uma moça jovem, devia ter uns 22 anos, loira, usando roupas muito provocantes, uma saia curta demais, uma blusa decotada, sapatos de salto alto. Ela tocou a campainha e foi recebida por irmão Sebastião na porta, que a cumprimentou com um beijo no rosto e a convidou para entrar de uma forma claramente íntima. Meu Deus! Sussurrou irmã Conceição, as mãos tremendo no volante. Estamos vendo isso mesmo? Meu marido recebendo uma prostituta como se fosse a coisa mais normal do mundo? 50 minutos depois, chegou outra moça, dessa vez morena, um pouco mais velha, talvez 25 anos. A mesma cena se repetiu. Cumprimento íntimo na porta, entrada rápida na casa. Ele está fazendo uma orgia, eu disse, sentindo vontade de vomitar. Um ancião da congregação, um homem casado há quase 30 anos, pai de família exemplar, está fazendo uma orgia com prostitutas, enquanto sua esposa pensa que ele está cuidando de negócios. Ficamos ali por mais 2 horas, vendo um movimento constante de mulheres entrando e saindo daquela casa. Sempre recebidas pelo homem que todos nós respeitávamos como um exemplo de retidão moral e integridade cristã. Cada mulher que chegava era mais nova e mais vulgarmente vestida que a anterior. Por volta das 2 da tarde, irmã Conceição não aguentou mais. Vamos embora daqui, ela disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu já vi o suficiente para o resto da vida. Não aguento mais ficar aqui vendo essa degradação. Durante a viagem de volta para Santa Amélia, ela chorou quase o tempo todo. Não era só a traição conjugal que a estava destruindo, era a traição de tudo em que ela acreditava. Como uma pessoa podia ser tão falsa, tão hipócrita? Como conseguia enganar uma família inteira, uma congregação inteira, por tantos anos? 28 anos de casamento, ela disse entre soluços. 28 anos criando filhos com um homem que eu pensava que conhecia. E agora descubro que tudo foi uma mentira, que ele é um completo estranho. Chegamos em Santa Amélia no final da tarde, ambas emocionalmente exaustas. Irmã Conceição me deixou em casa e foi direto para a sua, dizendo que precisava ficar sozinha para pensar no que fazer com tudo que tínhamos visto. No domingo de manhã, irmão Sebastião apareceu na reunião como se nada tivesse acontecido. Estava bem arrumado, sorridente, cumprimentando todo mundo com aquela gentileza falsa de sempre. Quando viu a esposa, deu um beijo no rosto dela e perguntou como tinha sido o dia anterior, se ela tinha descansado bem, se precisava de alguma coisa. Eu e irmã Conceição nos olhamos de longe durante toda a reunião e vi no olhar dela a mesma revolta que eu sentia. Mas também havia algo diferente, uma determinação que não existia antes, uma decisão que tinha sido tomada. Depois da reunião, irmão José Carlos fez questão de se despedir pessoalmente de várias pessoas da congregação. Quando chegou a nossa vez, irmã Conceição disse que gostaria de falar com ele mais uma vez antes dele ir embora. Claro, irmã Conceição. Vamos na biblioteca novamente? Dessa vez, ela foi direto ao ponto, sem rodeios. Irmão José Carlos, ontem nós seguimos o irmão Sebastião até Belo Horizonte e vimos ele recebendo prostitutas na casa que mantém lá. Vimos com nossos próprios olhos.
O superintendente ficou visivelmente chocado. Vocês viram isso pessoalmente? Vimos, eu confirmei. Várias mulheres jovens entrando e saindo da casa durante a manhã toda. Todas vestidas de forma provocante. Todas recebidas por ele de forma íntima. E vocês podem jurar sobre isso numa comissão judicativa oficial? Podemos, respondeu Irmã Conceição sem hesitar. E temos horários, descrições detalhadas, tudo anotado. Irmão José Carlos ficou em silêncio por vários minutos, claramente processando a gravidade extrema da situação. Finalmente, ele falou. Irmãs, vocês entendem que isso vai resultar numa investigação completa e provavelmente na remoção imediata do irmão Sebastião de todos os privilégios de serviço? E possivelmente em desassociação? É exatamente isso que queremos, disse Irmã Conceição com uma firmeza que me impressionou. Ele não pode continuar enganando toda a congregação e manchando o nome de Jeová. Muito bem. Vou cancelar minha viagem de volta hoje e ficar mais alguns dias para formar uma comissão judicativa urgente. Também vou precisar que vocês relatem tudo por escrito e assinem o documento, e vou chamar 2 outros anciãos de congregações vizinhas para garantir total imparcialidade. Finalmente, depois de meses de angústia, incerteza e revolta engolida, as coisas começaram a se mover na direção da justiça. A comissão judicativa foi marcada para a terça-feira seguinte, às 19h no Salão do Reino. Além de irmão José Carlos, participariam irmão Antônio Ferreira, sem parentesco com o Sebastião, da Congregação de Brasília de Minas, e irmão Paulo Roberto, da Congregação de Espinosa. Irmão Sebastião seria confrontado com todas as evidências que tínhamos reunido ao longo desses meses angustiantes. Na segunda-feira, um dia antes da comissão, irmão Sebastião me procurou depois da reunião. Estava visivelmente nervoso, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, meio desesperada, meio ameaçadora, completamente diferente da confiança que sempre demonstrou. Irmã Conceição, ele disse, me chamando para um canto mais reservado do salão, depois que quase todo mundo já tinha ido embora. Eu ouvi alguns boatos de que vocês andaram fazendo algumas acusações infundadas contra mim para o superintendente do circuito. Senti meu coração acelerar, mas tentei manter a compostura. Não sei do que o irmão está falando. Não se faça de desentendida comigo, ele disse, chegando mais perto de mim de uma forma que me deixou desconfortável. Você sabe muito bem do que estou falando. E quero que saiba que se vocês continuarem com essa perseguição infundada, essa campanha difamatória, vou ter que tomar medidas drásticas para proteger minha reputação e minha família. Havia algo na voz dele que soava como ameaça clara e direta. Que tipo de medidas? Perguntei, tentando soar corajosa, apesar do medo. Bom, por exemplo, ele disse com um sorriso sinistro que me deu arrepios. Todo mundo na congregação sabe que você tem problemas financeiros constantes, não é mesmo? E que recentemente aceitou trabalhar para mim em troca de dinheiro? Ele parou e me olhou com malícia. Seria uma pena se alguém espalhasse boatos de que você tentou me chantagear em troca de mais pagamentos, não acha? Ou que inventou essas histórias porque eu me recusei a continuar te ajudando financeiramente. Entendi perfeitamente o que ele estava fazendo. Se não conseguisse nos intimidar para retirarmos as acusações, tentaria destruir nossa credibilidade perante a congregação, fazendo parecer que éramos nós as desonestas. Irmão Sebastião, eu disse, olhando firmemente nos olhos dele. A verdade sempre vem à tona. E a verdade sobre o Senhor já está vindo à tona, não importa quantas ameaças faça. Ele me olhou com ódio puro antes de se afastar. Veremos quem tem razão, disse entre dentes. Veremos quem a congregação vai acreditar no final. Naquela noite, liguei imediatamente para a irmã Conceição e contei sobre a conversa ameaçadora. Ela me disse que ele também tinha tentado intimidá-la mais cedo, oferecendo uma grande quantia em dinheiro para que ela reconsiderasse as acusações que tinha feito. Ele ofereceu 10.000 reais, ela disse, sua voz mostrando nojo. 10.000 reais para eu dizer que tudo foi um mal-entendido, que me confundi sobre o que vi na agenda dele. Ele está desesperado. E o que você respondeu?
Disse que nem 10 milhões fariam eu mentir para proteger um homem que desonrou nossa família e nossa fé por tantos anos. A terça-feira chegou como um dia de acerto de contas final. A comissão judicativa foi marcada para as 7 da noite no Salão do Reino. Eu e irmã Conceição chegamos um pouco mais cedo e ficamos esperando numa sala separada, repassando mentalmente tudo o que íamos falar. Às 7 em ponto, fomos chamadas para apresentar nosso testemunho. A sala principal do Salão do Reino tinha sido organizada como um tribunal, com uma mesa comprida onde sentavam os 3 anciãos da comissão, e cadeiras separadas para nós e para irmão Sebastião. Quando ele entrou na sala, estava visivelmente abalado. As mãos tremiam visivelmente, havia suor na testa apesar do ar-condicionado, e ele evitava nos olhar diretamente. Toda aquela arrogância e presença imponente que sempre teve tinham desaparecido completamente. Irmão José Carlos começou lendo formalmente as acusações que tínhamos feito. Desvio de fundos da congregação, imoralidade sexual grave, vida dupla, uso habitual de prostitutas, hipocrisia na liderança espiritual. Cada item soava como uma bomba explodindo naquela sala em silêncio. Irmão Sebastião Ferreira, disse irmão José Carlos com voz solene, como você responde a essas acusações extremamente graves? Nego categoricamente todas essas acusações. Ele respondeu com uma voz que tentava soar firme, mas que tremia nas bordas. Essas irmãs estão fazendo acusações completamente infundadas contra mim por motivos pessoais que elas sabem muito bem quais são. Foi quando apresentamos metodicamente todas as evidências. A cópia da agenda com os nomes das prostitutas escritos de próprio punho, os valores desviados da congregação com datas e quantias específicas, os relatos detalhados das minhas idas à casa em Belo Horizonte, o testemunho detalhado do que vimos no sábado anterior. A cada evidência apresentada, o rosto de irmão Sebastião ficava mais pálido e mais transtornado. Quando o irmão José Carlos mostrou a agenda com sua própria caligrafia, vi suas mãos começarem a tremer de forma descontrolada. Irmão Sebastião, disse irmão Antônio, você reconhece esta agenda como sendo de sua autoria? Ele olhou para o papel por alguns segundos que pareceram eternos. Todo o salão estava em silêncio absoluto. Essa agenda... Irmão Sebastião, insistiu o irmão José Carlos. Estamos esperando uma resposta clara. Esta é ou não é sua agenda. Foi então que ele desmoronou completamente. Sim, disse numa voz quase inaudível. É minha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois de alguns momentos que pareceram horas, irmão José Carlos continuou. E você confirma que os nomes anotados nesta agenda são de prostitutas com quem você manteve relacionamentos imorais? Irmão Sebastião colocou o rosto entre as mãos. Sim. E você confirma que desviou fundos da congregação para sustentar esses relacionamentos imorais e essa vida dupla? Sim. Por quanto tempo isso vem acontecendo? Houve uma pausa longa antes da resposta que me deixou chocada. Uns 15 anos. 15 anos. 15 anos vivendo uma mentira, enganando a esposa, os filhos, toda a congregação. 15 anos roubando dinheiro que os irmãos contribuíam com tanto sacrifício, pensando que estava sendo usado para a obra de Deus. Era como assistir um castelo de cartas desmoronando. O homem que por décadas foi visto como um exemplo de retidão e liderança espiritual estava ali, confessando publicamente os crimes mais nojentos que alguém na sua posição poderia cometer. A comissão se retirou para deliberar por cerca de 1 hora. Quando voltaram, o veredito foi unânime e definitivo. Irmão Sebastião seria desassociado imediatamente da organização, perderia todos os privilégios de serviço para sempre e o caso seria reportado às autoridades competentes por causa do desvio de fundos públicos. Além disso, disse irmão José Carlos com voz grave, determino que seja feita uma auditoria completa e detalhada nas finanças da congregação dos últimos 15 anos para determinar o valor total exato dos recursos desviados
e que seja formada uma nova comissão de anciãos para administrar a congregação, já que a confiança na liderança atual foi completamente abalada. Quando saímos daquela sala, Irmã Conceição e eu estávamos emocionalmente exaustas, mas também sentíamos um alívio imenso. Finalmente, depois de meses de angústia e luta, a justiça tinha sido feita de forma completa e definitiva. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou pela congregação e pela cidade toda como fogo em palha seca. As reações variaram entre choque profundo, incredulidade total e revolta intensa. Muitos irmãos que tinham admirado o irmão Sebastião por tantos anos se sentiam profundamente traídos e enganados. A auditoria completa das finanças revelou uma situação ainda pior do que imaginávamos. Ele tinha desviado mais de R$ 85 mil ao longo de 15 anos, uma quantia astronômica para uma congregação de cidade pequena. Todo aquele dinheiro que os irmãos contribuíam com tanto sacrifício, muitos abrindo mão de necessidades básicas para contribuir com a obra, tinha, na verdade, sustentado os vícios nojentos de um hipócrita durante uma década e meia. Irmão Sebastião e toda a sua família deixaram Santa Amélia menos de uma semana depois da desassociação. Não aguentaram a vergonha, os olhares, os comentários. Ouvi dizer que foram para uma cidade grande, em outro estado, onde ninguém conhecia a história. Irmã Conceição ficou na congregação por mais alguns meses, mas eventualmente também se mudou. Disse que não conseguia mais olhar para aquele salão do reino sem lembrar de toda a dor, toda a traição, toda a hipocrisia que tinha vivido ali. Para mim, aquela experiência foi um divisor de águas absoluto na vida. Continuei sendo testemunha de Jeová por mais alguns anos, mas nunca mais com a mesma fé cega de antes. Aprendi que organizações religiosas são feitas de pessoas, e pessoas são falíveis, corruptíveis, capazes das maiores maldades, mesmo quando pregam exatamente o contrário. Em 2003, finalmente decidi deixar a organização de vez. Não conseguia mais acreditar num sistema que permite que homens como o irmão Sebastião ascendam a posições de poder e permaneçam lá por tanto tempo sem supervisão adequada. Um sistema que protege líderes em vez de proteger as ovelhas que deveriam cuidar. Um sistema que prefere abafar escândalos em vez de fazer justiça quando necessário. Hoje, com 72 anos e toda a sabedoria que só os anos e as experiências difíceis podem trazer, olho para trás e vejo como fui ingênua durante tanto tempo. Mas também sinto orgulho genuíno de ter tido coragem de enfrentar a situação quando descobri a verdade. Porque se eu e Irmã Conceição não tivéssemos agido com determinação, Irmão Sebastião continuaria enganando, roubando e corrompendo pessoas inocentes, por quem sabe quanto tempo mais. A lição mais importante que fica dessa história terrível é que nunca, jamais, devemos colocar pessoas num pedestal tão alto que não conseguimos ver suas falhas e suas podridões. Não importa que título religioso alguém tenha, que posição ocupe na organização, que discursos bonitos faça sobre moralidade, todos somos seres humanos falíveis. E quando alguém tem poder sobre outros, é ainda mais importante manter os olhos abertos e questionar quando algo não parece certo. Porque vejam bem, meus queridos, Irmão Sebastião não era um homem que cometeu um erro ocasional, um deslize momentâneo. Ele era um criminoso sistemático que por 15 anos usou sua posição de confiança para roubar dinheiro da congregação e sustentar vícios nojentos. 15 anos olhando nos olhos da esposa, dos filhos, de todos nós, sabendo da sujeira que estava escondendo. 15 anos dando sermões sobre pureza enquanto se afundava na imoralidade mais baixa. O que mais me revolta até hoje não é nem tanto a imoralidade sexual, porque isso é algo entre ele e sua consciência. O que me deixa com náusea é a hipocrisia, o roubo do dinheiro sagrado da congregação, e principalmente o fato de que ele usava sua autoridade espiritual para dar lições de moral para jovens, para casais com dificuldades, para pessoas que estavam genuinamente tentando viver uma vida correta.
Quantas vezes vi ele aconselhar severamente algum jovem que tinha cometido algum pequeno deslize moral? Quantas vezes presenciei ele repreender irmãos por infrações mínimas, enquanto ele mesmo vivia essa vida dupla sórdida? A hipocrisia era tão profunda que chegava a ser diabólica. E sabem o que mais me marca até hoje? A forma como a organização, mesmo depois de tudo exposto, ainda tentou minimizar o escândalo. Mesmo com todas as evidências, mesmo com a confissão dele, ainda houve tentativas de abafar o caso, de não dar muita publicidade, de proteger a imagem da organização. Como se a imagem fosse mais importante que a justiça, mais importante que as vítimas, mais importante que a verdade. Isso me ensinou que não devemos confiar cegamente em instituições religiosas, por mais respeitáveis que pareçam. Elas são dirigidas por pessoas, e pessoas podem ser corruptas, podem ter segundas intenções, podem estar mais preocupadas em proteger sua própria reputação do que em fazer o que é certo. Hoje eu tenho uma fé muito mais madura e realista. Acredito em Deus, acredito no amor e na compaixão, acredito na necessidade de ajudar o próximo e viver com integridade. Mas não acredito mais cegamente em organizações humanas que se dizem porta-vozes de Deus. Aprendi a questionar, a investigar, a nunca aceitar nada só porque vem de uma figura de autoridade religiosa. Ninguém está acima da lei, nem divina, nem humana. E quando descobrimos que alguém está usando a fé das pessoas para esconder podridão, para roubar, para enganar, temos a obrigação moral de expor essa verdade, não importa quão doloroso seja para nós mesmos ou para outras pessoas envolvidas. Irmão Sebastião pensou que podia enganar a todos para sempre, que sua posição de autoridade o protegia de qualquer suspeita ou investigação. Esqueceu que a verdade tem o poder de vir à tona mesmo quando menos esperamos. E quando vem, ela varre toda a mentira pela frente, deixando apenas os escombros da hipocrisia para trás. Essa experiência também me ensinou sobre a coragem de mulheres quando decidem enfrentar homens poderosos. Eu e irmã Conceição éramos apenas duas mulheres simples, sem muito estudo, sem posição social importante. Mas quando descobrimos a verdade e decidimos lutar por justiça, conseguimos derrubar um homem que parecia intocável. Isso mostra que quando a verdade está do nosso lado, não importa quão pequenos nos sintamos, podemos enfrentar qualquer gigante. A investigação que se seguiu também revelou coisas que me deixaram ainda mais estarrecida. Descobrimos que irmão Sebastião não era o único que sabia sobre alguns dos desvios de dinheiro. Havia outros anciãos que tinham conhecimento de algumas irregularidades, mas preferiram fechar os olhos para não causar escândalo na congregação. Isso me mostrou como a corrupção pode se alastrar quando as pessoas escolhem o silêncio em vez da justiça. Uma das coisas mais tristes foi ver como os filhos dele foram afetados. Marcos, o filho mais velho, que trabalhava na loja do pai, teve que lidar com o fato de que parte do dinheiro que sustentava a família vinha do roubo da congregação. Ana Paula, a filha pioneira, teve que refazer toda a sua vida espiritual depois de descobrir que o pai que ela admirava tanto era um completo farsante. E Daniel, o mais novo, abandonou completamente a religião, dizendo que se o pai dele podia enganar todo mundo por tanto tempo, então nada daquilo tinha valor real. Isso me ensinou que nossos atos não afetam só a nós mesmos, mas se espalham como ondas na água, atingindo todas as pessoas ao nosso redor. A hipocrisia de irmão Sebastião destruiu não só sua própria vida, mas também a vida da esposa, dos filhos, e abalou a fé de muitas pessoas na congregação. Alguns irmãos ficaram tão transtornados com o escândalo que também acabaram deixando a organização. Disseram que se um homem podia enganar todo mundo por 15 anos sem ser descoberto, então o Espírito Santo que supostamente guiava a organização não estava funcionando direito. Foi uma crise de fé generalizada que afetou muito mais gente do que just a família Ferreira. Eu mesma passei por uma crise profunda. Por meses fiquei me perguntando se tudo em que eu acreditava era uma ilusão. Se eu tinha desperdiçado quase 20 anos da minha vida numa organização que permitia esse tipo de coisa.
Se os sacrifícios que fiz, as horas que dediquei ao serviço de campo, as contribuições que dei mesmo quando estava passando dificuldades, se tudo isso tinha valido a pena. Foi um período muito escuro na minha vida. Mas com o tempo, aprendi a separar a fé em Deus da confiança em organizações humanas. Entendi que o problema não era com Deus, mas com pessoas que usam o nome de Deus para seus próprios fins egoístas e perversos. Hoje, quando conto essa história, sempre digo para as pessoas: questionem, investiguem, nunca aceitem nada cegamente só porque vem de uma autoridade religiosa. Se algo parece estranho, se alguma coisa não bate certo, não tenham medo de investigar. Não deixem que o medo de causar escândalo ou de questionar homens de Deus impeça vocês de buscarem a verdade. A verdade é que pessoas em posições de poder religioso são tão capazes de corrupção quanto qualquer político ou empresário. Às vezes até mais, porque usam a fé e a confiança das pessoas como escudo para suas maldades. E quanto mais autoridade espiritual alguém tem, mais cuidado devemos ter em observar se suas ações condizem com suas palavras. Irmão Sebastião era especialista em parecer santo, sabia exatamente que palavras dizer, que gestos fazer, que expressão ter para convencer todo mundo de sua retidão. Mas por trás dessa fachada perfeita, havia um homem corrompido até os ossos, capaz de roubar dinheiro destinado à obra de caridade para gastar com prostitutas. E o pior é que ele não sentia remorso nenhum pelo que fazia. Quando foi confrontado, sua preocupação não era com o mal que tinha causado, mas sim em como proteger sua reputação. Quando tentou nos intimidar, não estava arrependido, estava com raiva de ter sido descoberto. Isso mostra o nível de degradação moral que ele tinha atingido. A experiência também me ensinou sobre a importância de mulheres se apoiarem mutuamente quando enfrentam situações difíceis. Se Irmã Conceição e eu não tivéssemos nos unido, se cada uma tivesse tentado lidar com a situação sozinha, provavelmente Irmão Sebastião teria conseguido nos intimidar ou desacreditar. Mas juntas, apoiando uma a outra, conseguimos enfrentá-lo e vencer. Isso é uma lição para todas as mulheres que estão assistindo. Quando descobrirem algo errado, procurem apoio. Não tentem enfrentar homens poderosos sozinhas. Juntem evidências, procurem aliadas e não tenham medo de denunciar, mesmo quando a pessoa parece intocável. Outra coisa que aprendi é que a coragem não significa não ter medo. Eu estava apavorada durante todo esse processo. Tinha medo das ameaças dele, medo de ninguém acreditar em nós, medo das consequências para minha vida na congregação, mas mesmo com medo, continuei lutando pela verdade. Porque há coisas mais importantes que nosso próprio conforto e segurança. E quando finalmente a verdade veio à tona, quando a justiça foi feita, senti uma satisfação que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. A sensação de ter feito o que era certo, de ter protegido outras pessoas de continuarem sendo enganadas e roubadas, de ter exposto a hipocrisia e a corrupção, isso valeu todo o sofrimento que passei. Hoje, sempre que vejo notícias sobre escândalos em organizações religiosas, meu coração dói pelas vítimas, mas também sinto esperança, porque cada caso que vem à tona é prova de que a verdade sempre encontra um caminho, de que não existe poder humano capaz de esconder a podridão para sempre. Se gostaram da minha história, por favor deixem seu like e se inscrevam no canal. Mostrem que minha história não foi contada em vão. E me digam nos comentários: vocês já viveram alguma situação onde descobriram que alguém em quem confiavam estava vivendo uma vida dupla? Como lidaram com isso? Tiveram coragem de denunciar ou preferiram ficar em silêncio? A verdade pode doer no começo, pode destruir ilusões que tínhamos sobre pessoas que admirávamos. Mas ela sempre, sempre liberta no final. E essa liberdade, essa sensação de estar do lado certo da história, vale qualquer dor que tenhamos que enfrentar para conquistá-la. Ninguém merece ser enganado, roubado ou manipulado em nome da religião. Ninguém merece ter sua fé usada como ferramenta para sustentar os vícios e a corrupção de líderes hipócritas.
E quando descobrimos que isso está acontecendo, temos a obrigação moral de agir, não importa quão difícil seja. Muito obrigada por me acompanharem até o final dessa história tão difícil de contar, mas tão importante de ser compartilhada. Que ela sirva de alerta e de inspiração para todos vocês. Até a próxima, meus queridos, e lembrem-se, a verdade sempre, sempre vence no final.